Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre calor e temperatura. Vamos lá? Primeiro, vamos diferenciar o que é calor e o que é temperatura. Às vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa, que essas palavras são sinônimos, mas não, elas querem dizer coisas diferentes. Então, quando eu digo calor, eu estou falando da troca de energia entre corpos. E temperatura é a agitação das moléculas de um corpo. Quando eu falo corpo, eu não estou falando especificamente do corpo humano ou de um animal, pode ser de qualquer objeto, certo? Então, o calor é a troca de energia entre objetos, entre corpos, e a temperatura é o grau de agitação dessas moléculas. Então, vamos ver como é que é mais detalhadamente cada um. No calor, ocorre a transferência de energia térmica que flui do corpo que está mais quente, com maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, sempre vai ser nesse sentido, do que está mais quente para o que está mais frio. E quando esses corpos que estão em contato, eles atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico. Mas como o calor ele é propagado, como ele é transferido de um corpo para o outro, como que desloca esse calor do mais quente para o mais frio? Então, ele pode ser de três maneiras. A primeira maneira é a condução térmica, né? Essas moléculas vão sendo agitadas. Aqui, olha só. Aqui onde está próximo da chama, essas moléculas são mais agitadas e uma vai agitando a outra, até chegar na outra extremidade. Vocês já devem ter observado isso quando pega, por exemplo, num cabo de panela. A gente esquenta aqui, mas o calor ele vai sendo conduzido por toda a panela até chegar na pontinha. Então, esse é um exemplo de condução térmica, como o calor se propaga, uma das formas de como o calor se propaga. Então, condução térmica, através da agitação das moléculas, elas estão mais agitadas aqui e uma vai, como se uma fosse empurrando a outra, vão se movimentando até chegar aqui na pontinha. A próxima maneira é a convecção térmica, e isso acontece com líquidos e com gases. Então, os líquidos ou gases quentes, a tendência dele é subir. Líquidos ou gases frios tendem a descer. Então, vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo, eu coloquei aqui a figura de um balão. Então, para o balão subir, precisa esquentar, é uma chama que é lançada lá para dentro, aquece o ar que está lá, esse ar aquecido tende a subir e assim o balão sobe também. Outro exemplo, vapor de água lá do banheiro. Estão reparando agora que está mais friozinho? Quando tá cheio de vapor o banheiro, reparem que esse vapor tende a ir para cima. O vapor do banheiro da água quente vai para cima. Outro exemplo de convecção é uma água esquentando numa panela. Então, a água que está mais quente embaixo, que está em mais contato com o fogo, ela vai subindo e a água que está mais fria vem para baixo. Um exemplo agora dos gases frios. Se vocês abrirem agora o freezer de vocês, lá a parte de cima, mais fria da geladeira, vocês vão reparar que vai sair um vaporzinho. Esse vapor, que é frio, vai para baixo, diferente desse vapor aqui do chuveiro, que vai para cima. Por quê? Esse do chuveiro está quente e o do freezer que você abriu, repara, ele vai para baixo porque está frio. Então, sempre é nesse sentido.
As moléculas que estão mais agitadas vão para cima e as que estão mais frias, né, que estão menos agitadas, vão para baixo, fazendo esse movimento aqui, circular, certo? Então, isso é bem simples no nosso dia a dia. A gente consegue observar vários exemplos de casa mesmo. E o último é a irradiação térmica. Então, é quando a gente é aquecido através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, o que que são? O que que elas transportam? Elas transportam energia. E calor é energia, já expliquei isso para vocês. Então, vejam, aqui quando a gente coloca as mãos perto de uma fogueira, de uma lareira, por exemplo, para aquecer, você está aquecendo as suas mãos a partir de ondas eletromagnéticas, a partir de ondas de calor. Da mesma maneira, a Terra é aquecida assim. As ondas, o calor, a energia solar, ela atravessa aqui a camada de gases da atmosfera, a camada de gases de efeito estufa, e chega aqui na Terra. Então, e aí, a partir disso, nós somos aquecidos, a produção das plantas através da fotossíntese, tudo por ondas eletromagnéticas e radiação térmica, e radiação de calor, ok? E a temperatura? A temperatura, então, é uma grandeza física. Ela vai medir o grau de agitação das moléculas ou o estado térmico de um corpo, dizendo se ele está mais quente ou se está mais frio. Então, aqui a gente tem o Sistema Internacional, SI, nós temos 3 diferentes escalas. O Celsius, que a gente representa com a letra C e essa bolinha aqui, que é o grau. Temos também a escala Kelvin, que nós representamos com a letra K, e a escala Fahrenheit, que a gente representa com a letra F. Olha só, todos maiúsculos, também aqui com essa bolinha do grau também. Aqui no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius. E nós consideramos, então, o ponto de fusão da água. O que é fusão mesmo? O congelamento do estado líquido para o sólido. Então, nós consideramos que o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição. O que é ebulição? Quando a água ferve. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Isso ao nível do mar. Quando a gente está mais para cima, aí vai mudar um pouquinho, porque também envolve a pressão, e a pressão vai mudar um pouquinho, mas isso vocês vão estudar mais para frente. Por enquanto, é isso que vocês precisam guardar. Que aqui no Brasil nós utilizamos a escala Celsius, ponto de fusão da água é 0 grau, ponto de ebulição da água é 100 graus. Cada substância vai ter um ponto de fusão ou ponto de ebulição diferente. Aqui eu coloquei uma embalagem de uma chapinha. Então, aqui está dizendo que ela atinge até 450 graus Fahrenheit. Aqui no Brasil, a temperatura é a mesma, mas notem que a escala é diferente. Tá? O calor que ela vai gerar, a temperatura, é a mesma, porém são escalas diferentes. Então, aqui a gente tem 450 graus Fahrenheit ou em graus Celsius, 230 graus Celsius, certo? Esse foi um resumo bem condensado sobre calor e energia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode me escrever, pode me chamar no WhatsApp ou mesmo pelo Facebook da escola. Fiquem todos à vontade. Bons estudos a todos e já estou mandando também as atividades no link que vai aparecer na descrição e também lá no link das atividades. Um abraço a todos.